E aí, meus amados, minhas amadas, boa tarde a todos. Professor, boa tarde, por quê? Estou assistindo tal horário, estou assistindo à noite ou pela manhã, porque o horário que eu estou gravando é 3h15, tá? Mas eu fico um bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu tirar essa máscarazinha, que eu estou parecendo Sub-Zero, tá? O professor Gabriel deu uma engordada nessa quarentena. Gente, brincadeiras à parte, primeiramente quero agradecer novamente pela oportunidade que o Grau está nos dando, os instrutores, por essa plataforma, né, de poder administrar pelo menos essas aulas em AD. Eu acredito que muitos de vocês estão arcando com o compromisso, né, a maioria de vocês estão arcando com esse compromisso de assistir às aulas em AD, tanto minha quanto dos outros instrutores, quase não sai, a Renata, enfim, todos os outros instrutores. Pois bem, eu queria falar para vocês hoje de um sistema bem legal, um sistema, na verdade, um sistema surpresa, tá? Eu espero que vocês continuem estudando, continuem reformulando, continuem procurando a verdade em relação à anatomia. A gente sabe que a anatomia, de fato, é o microestudo da área da saúde, então muitos se perguntam, professor, anatomia é basicamente a saúde. Então, qualquer profissional da área da saúde, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, enfim, toda pessoa, todo profissional da área da saúde precisa estudar anatomia. Então, a anatomia em si do nosso corpo humano já foi muito bem estudada. A gente sabe que ainda tem coisas ainda para a gente descobrir no corpo humano, tá? Então a gente vai hoje falar de um sistema bem legal, um sistema surpresa, tá? Por que surpresa, professor? Que tal de sistema esse que tem dentro do nosso organismo que é surpresa? É bem simples, gente. O sistema surpresa que eu quis expor para vocês hoje é um sistema onde muitas pessoas costumam falar que é um sistema diferente, no bom sentido da palavra. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Na anatomia, a gente tem um sistema excretor e o sistema urinário, certo? Onde a gente vai, de fato, conhecer o que é excretar, o que é o sistema excretor e vamos também saber o que é o sistema urinário, quais características, o que compõe esse sistema, quais as funções importantes desse sistema, e a gente vai fazer isso na maior calma, na tranquilidade, tá? Eu queria deixar claro para vocês aqui que o professor está 100%, só deu uma engordada. Mais uma vez, só deu uma engordada aqui na quarentena, tá? Normal. Mas graças a Deus o professor não teve problema com vírus. Minha família está toda bem, graças a Deus também. Mas diante disso, a gente precisa, obviamente, tomar nossos cuidados necessários, né? Se precaver em relação a essa infelicidade, esse momento que a gente está passando, não sou eu, todo mundo, na verdade, principalmente o Grau, tá? A gente sente falta de vocês, alunos, a gente sente falta desse calor, desse abraço que vocês nos dão de bom dia, todo santo dia quando chega na escola. Então, gente, que possamos continuar lutando, certo? Possamos continuar respeitando, inclusive, essa quarentena, tá? Sempre utilizando a máscara, parecendo Sub-Zero, tá? Utilizando o álcool gel e vamos dar início. Gente, eu não combino com máscara não. Deixa eu mostrar aqui minha feiurinha mesmo a vocês. Mas vamos entender aqui hoje sobre um sistema chamado sistema excretor ou sistema urinário. E aí, professor, qual desse sistema é o sistema que compõe o nosso organismo? Pois bem, deixa eu colocar minha câmerazinha mais para cá para ficar melhor para vocês entenderem. Pois bem, o sistema da nossa aula de hoje aí é sistema excretor ou sistema urinário. Então, na anatomia, a gente tem esses dois sistemas, né? O sistema excretor, de fato, que ele excreta substâncias, entre aspas, tóxicas, esse nome é complicado, é um trava-língua para mim, tóxicas do nosso organismo, e também o sistema urinário, que, querendo ou não, também ele tem essa capacidade de eliminar, digamos assim, essas substâncias tóxicas do nosso organismo, certo? Então, a gente vai entender aqui o que, de fato, é o sistema excretor e, de fato, o que é esse sistema urinário, tá bom? Professor, todo mundo tem esses dois sistemas? Sim, todo mundo tem um sistema excretor e o sistema urinário. Mas qual seria a diferença? Quais seriam as funções do sistema excretor? Quais seriam as funções do sistema urinário? É bem simples, a gente vai entender aqui. Eu estou com o meu manequinho, certo? O nosso bonequinho aqui do Grau, onde eu vou dar exemplos para vocês, dar características, dar um salve aí para a rapaziada. Oi. Pronto. Dá um salve, né? Nosso bonequinho aqui para vocês. Mas vamos ao que interessa, o que é que a gente vai entender e aprender, principalmente, que é o mais importante sobre a nossa aula de hoje, sobre o sistema urinário e o sistema excretor, certo? Então vamos lá, gente. Passando aqui o primeiro slide.
Pois bem, o conceito ele é bem simples, né? Sobre os sistemas, né? Designa-se como sistema excretor, tá? Para deixar claro isso para vocês, designa como sistema excretor qualquer conjunto de órgão que eliminem, como eu falei lá no começo para vocês, elimine substâncias tóxicas do nosso organismo, né? Então, o conjunto de órgãos que elimine que o corpo não necessita. Qual organismo que necessita de alguma substância tóxica? Nenhuma, né? Ele é responsável pela filtragem do sangue, tá? Para deixar claro isso para vocês, ele serve como coador de café, mas obviamente ele não vai coar o café, ele vai coar o nosso sangue, ele vai filtrar o nosso sangue e obviamente pegar aquelas substâncias inapropriadas para o nosso organismo, jogar fora, né? Expelir, acho que é esse nome, expelir não, mentir, excretar, tá? Então ele é responsável pela filtragem do sangue, regulação de teor de água e sais minerais e principalmente eliminações de resíduos nitrogenados formados durante o metabolismo celular, tá bem? É basicamente isso sobre o sistema excretor, mas vamos entender aqui o passo a passo, as funções, as características. Nesse sistema excretor, gente, a gente tem que levar em consideração três sistemas muito importantes para o nosso organismo, que é o sistema tegumental, o sistema da pele, o sistema que estuda as características, as funções, a divisão da pele humana, as funções da pele humana, né? Professor, como é que a gente vai excretar substâncias pela pele? Simples, o nosso suor. Todo mundo sua, tá? Então, o suor é excreção, certo? Então, o nosso sistema tegumentar, que é o sistema da pele, também tem essa função de excretar substâncias inapropriadas, digamos assim, para o nosso organismo, substâncias que não vai servir mais para nada, e aí ele vai lá, soa e joga fora, certo? Esse é o sistema tegumental, o sistema da pele, que também é considerado um sistema que excreta substâncias tóxicas do nosso organismo para o meio externo, tá bom? Então a pele, ela produz suor através dessas glândulas sudoríparas, né? A gente vai já falar dessas glândulas sudoríparas, né? Que são glândulas muito importantes, principalmente para a regulação térmica da nossa pele, principalmente da nossa temperatura corporal. É tudo por aí, por essas glândulas sudoríparas também, tá bom? Pois vamos entender aqui mais sobre os demais sistemas. Já o sistema respiratório é também considerado como um sistema excretor. Como assim, professor? O sistema respiratório, ele não é só para a gente respirar o nosso oxigênio e jogar fora o gás carbônico? Justo. A gente respira, né, o nosso oxigênio e descarta, né, ou elimina o dióxido de carbono, certo? Que é um dos principais resíduos da respiração celular, certo? Professor, quer dizer que nosso organismo, o sistema respiratório, são as células que respiram? Sim. Todo o oxigênio que a gente faz, ó, respirei meu oxigênio aqui e jogo para fora ou elimino meu dióxido de carbono. Só que eu estou respirando e colocando essa respiração, esse oxigênio para todas as células do meu organismo, do meu corpo, tá bem? Outro sistema importante que é o sistema... Estou com a coceira no nariz, gente, desculpa. O sistema urinário, certo? Que é um sistema no qual ele produz a urina e aí é o alvo, o ponto que a gente precisa chegar sobre esses dois sistemas, o sistema excretor e o sistema urinário. Professor, vamos resumir tudo. O sistema urinário, ele produz, né, a urina, obviamente, mas existem diversos órgãos, né? É muito importante para a gente falar de fato que aquela urina vai ser excretada, vai ser jogada fora, né? Então vamos entender aqui o passo a passo, certo? O sistema excretor é aquele sistema que excreta substâncias inapropriadas para o nosso organismo, substâncias tóxicas, né? Substâncias que não têm mais fundamentos para o nosso organismo e joga fora, certo? E aí a gente tem três sistemas importantes, que é o sistema tegumental, o sistema da pele que ela excreta o suor, joga fora o suor. Temos o sistema respiratório que ela elimina também o dióxido de carbono, certo? E o sistema urinário que elimina a nossa própria urina. Professor, e como que tudo isso é formado? Simples. Aqui embaixo, gente, não sei se vai dar para vocês verem, aqui embaixo a gente tem diversos sistemas. O primeiro sistema, digamos assim, melhor, a primeira imagem que vocês veem separada dos outros 3, 6, 9, 10, 11, é um organismo, tá? O meu organismo, vamos supor. Só que cada parte aqui, entre os 11, está especificando um organismo
um sistema do nosso organismo. A gente tem um sistema cardiovascular, temos um sistema respiratório, digestório, nervoso, o endócrino, o sistema excretor, que pode ser considerado também como sistema urinário, tá? Então, lembre-se, ó, um do lado do outro, um é excretor e o outro é urinário, tá? Ambas são sistemas diferenciados, ambos existe uma certa diferença, características e funções totalmente diferentes, tá bem? Logo em seguida, a gente tem um sistema esquelético, muscular, o imunológico, tá? Que é muito importante também, o sistema imunológico, não dos demais, mas todos em conjunto formam todo o nosso organismo. E, obviamente, cada um tem uma função importante para o nosso corpo. E, por último, a gente também tem um sistema linfático. Mas vamos entender aqui o passo a passo. Primeiramente, né, vamos conhecer aqui sobre o sistema tegumentar. Só recapitulando o que a gente já viu sobre o sistema da pele, né, o que é a pele de fato. Pois bem, a anatomia da pele, gente, é o seguinte. A pele, ela exerce múltiplas funções, a gente sabe, é ciente disso, sendo de vital importância para a nossa sobrevivência, obviamente. Sem a nossa pele, gente, o nosso organismo no geral está exposto a qualquer tipo de coisa. Muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos pesquisadores, inclusive, consideram a nossa pele como o maior órgão do corpo humano. Por quê, professor? Se ele é um sistema, se ele é um tecido, certo? É um tecido, mas é um tecido composto por células, certo? Então, esse tecido que é composto por células é considerado um dos maiores órgãos do nosso corpo, do nosso organismo. Mas é um órgão externo, não deixa de ser um órgão do corpo humano, do nosso organismo, né? Entre as principais funções atribuídas a ela, né, a pele, podemos citar a proteção de nosso organismo, como eu falei mais cedo para vocês, tá? Sem essa nossa pele, sem essas camadas da pele, que são 3, a gente precisa ter essa ciência, essa concepção que a pele, de fato, ela é um tecido, mas ao mesmo tempo um órgão, porque um tecido ele é formado sim por células, e células também fazem parte de um órgão, tá? E de um sistema, melhor dizendo. Então, o sistema tegumentar, o sistema da pele, né, ele é formado por um conjunto de células, obviamente, se tornando assim a pele um dos maiores órgãos, por que não dizer o maior órgão do corpo humano, tá bem, gente? Então, podemos citar a proteção de nosso organismo, certo? Percepção de estímulos, como assim percepção de estímulos? A gente tem sensações de frio, de calor, de vibração, do toque, do tato, né? Então, todas essas sensações, esses estímulos são perceptivos, digamos assim, pela nossa pele. Por onde, professor? Bem simples. A gente tem essa percepção de estímulo, gente, quando a gente toca algo quente, toca algo frio, toca, sei lá, numa cadeira, no celular, tudo isso são estímulos onde existem pequenos nervos ali próximo da nossa pele que captam essas informações do meio externo, tá? Por isso que nós também sentimos dores internas e dores externas. Sentimos sensações externas e sentimos sensações internas, porque todo o nosso corpo ele é inervado, é cheio de inervações. Mas vamos ao que interessa aqui. Só finalizando a parte do sistema tegumentar, a anatomia da pele. Então, além dessas percepções de estímulo, eliminações de alguns produtos de nosso metabolismo e, obviamente, o controle da temperatura por meio da liberação de suor, produzido assim pelas glândulas sudoríparas, certo? Então, essas funções, digamos assim, no geral, da nossa pele, são funções muito importantes ao nosso organismo, sem contar que qualquer abertura na pele, qualquer pequeno ferimento ou fragmento na nossa pele é uma porta de entrada para micro-organismo, né? Professor, então, até um pelo arrancado, só para a gente ter ideia, vocês são cientes disso, a gente já falou do sistema tegumentar, um pelo arrancado já é uma porta de abertura, uma porta aberta, né, para o micro-organismo fazer a festa dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, né? Então, o que a gente quer entender sobre essas funções no geral é que, além dessas funções, percepções de estímulos, né, a gente tem que levar em consideração a liberação de suor, porque ela acaba tendo esse controle da temperatura durante o dia todo, né? Se a gente está, sei lá, caminhando aqui no sol de Teresina, na rua aqui de Teresina, o nosso corpo, ele obviamente vai liberar suor para poder manter a temperatura interna e a temperatura externa, certo? Justamente para a gente ter esse equilíbrio
de temperatura no nosso corpo, justamente por causa dessas glândulas sudoríparas que a gente vai entender nesse próximo slide. Certinho, meus amores? Então, sobre os anexos da pele, eu queria só ressaltar essa parte aqui que é importante, né? Deixa eu descer bem aqui a câmera. Pronto. Os anexos da pele, como todo mundo já é ciente, né? A gente tem relação, além da pele, tem seus anexos, os pelinhos, certo? As glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e também as nossas unhas, né? Mas, meus amores, é o seguinte, o que de fato importa sobre a excreção da pele humana é o suor. Mas, como foi dito no slide anterior, as glândulas sudoríparas, que são, no caso, as que provocam, digamos assim, o suor, certo? Então, observem, né, no slide que tem 3 círculos em rosa aí, onde a gente vê o pelo, vê uma glândula sebácea, que é próxima bem no centro, e ao lado como se fosse uma mangueirinha amarela, né? Uma mangueirinha amarela, onde estão localizadas as glândulas sudoríparas, essas glândulas que provocam ou que fabricam, né, entre aspas, o nosso suor. Pessoal, mas por que o suor ele é importante para o nosso organismo, né? E por que o suor, em algumas situações, dá mau cheiro? O suor, gente, a gente tem que levar em consideração que não dá mau cheiro, tá? Eu estou suando bem aqui, estou perfumadinho, né? Estou com meu desodorante, mas eu estou suando minhas axilas, estou suando as palmas das minhas mãos, estou suando meu braço, estou suando minha testa, mas não está com odor. Professor, mas o senhor falou ainda há pouco que em algumas situações o suor em si, né, pode provocar odores, porque o acúmulo, digamos assim, de excreção de substâncias que não prestam mais para nada, que o suor joga para fora, né, tira do nosso interno, do nosso organismo para fora, para expelir, para jogar para fora, excretar, são resíduos e sobras de substâncias que não servem mais para nada, né? Que são substâncias, sobras de substâncias, né, do nosso organismo, substâncias tóxicas, né? Aí lá vem as bactériazinhas, né? Fazem o uso dessas substâncias, dessas comidinhas, desse resto de comidinha que as células já tinham comido dentro do nosso organismo, já tinham se alimentado. Aí o solar foi lá e excretou, né? E aí a célula vai lá e come aquele pouquinho que sobrou, aquele resto que sobrou de excreção, que sobrou pelo consumo que as células já fizeram. Então ela solta uma substânciazinha, nada cheirosa, né? E aí provoca um mau odor. Mas vamos entender aqui o passo a passo para vocês entenderem melhor e eu ser mais objetivo em relação ao mau cheiro, né? Então, a composição do suor nada mais é do que água, tá? O suor é composto principalmente pela nossa água. Professor, então, todo instante a gente tem que beber água? Todo instante a gente tem que beber água. Por quê, professor? Só para suar? Não só para suar, mas também para filtrar algo que eu vou já explicar para vocês, o sangue lá nos nossos rins. Um minutinho. Então, a composição do suor é o seguinte, ele é composto principalmente de água, mas podemos encontrar outras substâncias retiradas do sangue pelas glândulas sudoríparas, como a própria ureia, ácido úrico e o cloreto de sódio. Por isso que quem já fez esse teste, como eu já fiz, toquei a minha língua na região aqui da minha mão onde estivesse suada. E eu tenho uma impressão que o suor ele é salgado, justamente por causa desse cloreto de sódio. Lembre-se, tudo que vocês ouviram falar em sódio é uma composição salgada, tá bem? Então, o nosso organismo também, pelas glândulas sudoríparas, né, podem estar formando a ureia, o ácido úrico, o cloreto de sódio, também que tem a composição dentro do suor, além da água, tá bom? Então, dá essa expressão e esse gosto salgado, tá bom? Mas não é bom vocês, né, tá? Enfim. Alguns alimentos e medicamentos como alho, cebola e alguns antibióticos, como vitaminas e algumas toxinas, podem ser eliminados pelo suor. Como assim, professor? Geralmente quando a gente está meio doentinho, está com a garganta inflamada, as amígdalas inflamadas, né? O que é que a gente faz? Geralmente faz o uso de algum antiviral, algum antibiótico, algum anti-inflamatório. Beleza. Se você está muito febril, geralmente você toma um antitérmico, né?
um antiviral ou até mesmo um antibiótico, né, caso necessite, dependendo do tipo da bactéria que está no seu organismo, que está causando essa inflamação na garganta, está causando a febre. Então você pode estar fazendo uso de antibiótico. Então quem faz uso do antibiótico, né, todo o princípio ativo ele vai, obviamente, fazer a ação dele, a ação farmacológica dele dentro do organismo dessas pessoas, desses pacientes, né? E aí, logo em seguida, o que restou ou o que sobrou desses antibióticos, o suor vai lá, puxa tudo e excreta, né? Por isso que geralmente, gente, quem faz o uso de antibióticos, né, que está muito febril, depois soa depois do uso do antibiótico, é sempre importante a gente estar fazendo o uso, obviamente, de alguma manta, vamos levar no popular, de algum lençol, né? Eu lembrei aqui de uma piada. Pelo menos o lençol que eu já usei, gente, são lençóis feitos de rede. Esses que são bons, esses que servem como um forno, uma manta mesmo. Você embrulhou uma pessoa com um lençol feito de uma rede, só entre nós aqui, feito de uma rede, tirando só os punhos, beleza. Ali é tiro e queda para a bactéria ir embora. Tô brincando, gente. Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer, gente, para vocês é que quando você faz o uso de uma certa coberta em cima de você, depois que você faz o uso de antibiótico, aquela coberta, obviamente, né, vai estar suada, justamente porque o suor excretou alguns antibióticos, excretou os resíduos do antibiótico e, obviamente, algumas bactérias, né, que estavam causando mal. Então é importante sempre, depois que você passar por esse processo antitérmico do uso de algum antibiótico, suou aquela manta, suou aquele lençol, pode, digamos assim, lavar, né, logo e para depois utilizar novamente, tá bom? Então, além de tudo isso, o suor pode estar absorvendo, né, ou excretando alimentos, medicamentos, como o próprio alho, a cebola, que são, obviamente, ácidos, né, que a gente pode dizer ácidos. Então, esses alimentos, né, pode sim ser excretado pelo suor, tá bem? Sobre a composição do suor, mais uma vez, água, ureia, ácido úrico e o cloreto de sódio, por isso que tem esse certo gostinho de salgado, beleza? Mais uma vez, o suor ele excreta também substâncias inapropriadas do nosso organismo para fora, belezinha, meus amores? Próximo slide. Saudades de vocês, cara. Professor, mas qual a função mesmo principal do nosso organismo? Melhor, qual a função do suor no nosso organismo? Por que a gente soa, professor? Simples. O suor, ele tem uma função de resfriar o nosso corpo quando ele se encontra além da sua temperatura normal, que está entre 36 graus Celsius e 36,5 graus Celsius. Essa é a temperatura normal do nosso organismo, nosso corpo. E se caso passar dessa temperatura, as glândulas sudoríparas produzem suor para que o corpo não esquente demais, certo? Vamos lá de novo. O suor tem essa função para resfriar o nosso corpo, caso a gente eleve essa temperatura de 36,5 graus Celsius para 37, vamos supor. Então as glândulas sudoríparas produzem o suor para que o corpo ele não esquente demais. Professor, e o mau cheiro? Porque geralmente algumas pessoas têm um mau cheiro. Bem simples, deixa eu explicar novamente para vocês, como estava falando ali na parte anterior. Aqui tem um Cebolinha, para que é melhor um personagem mais simbólico, não condenando o Cebolinha, porque eu amo revista, amo desenho, né? E aí o Cebolinha, né, segundo o Maurício lá, o rapaz lá que faz a Turma da Mônica, falou que o Cebolinha tem um mau cheiro. Mas vamos entender aqui esse mau cheiro aqui, gente. Não, deixa eu voltar. Pronto. Então, como estava falando do mau cheiro, gente, geralmente esse mau cheiro do suor, às vezes, é porque, como as células do nosso organismo já fez a utilização de tudo que a gente já consumia, o alimento, algum tipo de bebida, assim como a água, né? A gente precisa excretar isso, né? Essas substâncias. Então, quando sobra algum tipo de substância do que a célula se alimentou, obviamente vai sobrar. E com essas sobras, lá vem as bactérias essas que, quando faz o uso dessas sobras, obviamente sobrado pelas células, ela faz o uso dessas sobras e aí solta substâncias totalmente fedorentinhas, com mau cheiro, né? Então, pode sim pessoas, tá? Não só na região axilar,
mas também na planta dos pés, na região da virilha, pode sim provocar sim esse mau cheiro, tá? Então é muito comum de acontecer isso, mas geralmente é mais na região axilar mesmo, onde existe mais glândulas como essas que produzem o suor, glândulas sudoríparas, tá bom? Como a gente tinha falado também do sistema respiratório, que também serve como certo sistema excretor, vamos entender aqui sobre a anatomia do sistema respiratório, né? A gente já falou um pouco, já inclusive a gente sabe como é que o ar chega até nossos pulmões e solta, como é que acontece essa troca gasosa, né? O oxigênio para o gás carbônico, enfim. Então, o sistema é responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente, do nosso meio aqui externo, para o interior do nosso organismo, né? Então, a captação de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Além disso, está relacionado com o olfato, ou seja, a nossa capacidade de permitir odores, e também relacionado também com a fala, né? Devido à presença das nossas pregas vocais no interior da laringe, tá bom, gente? Mas vamos entender aqui como é que a gente faz isso, ó. Chegou nos meus pulmões o oxigênio, eu soltei o gás carbônico. Existe todo Pronto, desculpa, houve um pequeno equívoco aqui. Então, digamos que aconteça esse processo, esse mecanismo, né, digamos assim, gente, de absorção de ar, de oxigênio e a liberação de gás carbônico por meio de alguns órgãos do nosso sistema reprodutor. Quais seriam, professor? As cavidades nasais, né, as narinas do nosso organismozinho aqui, do sistema respiratório. Isso já foi dito para vocês e conversado com vocês. Mais uma vez, deixa eu botar a câmerazinha bem aqui para poder me observar. Pronto. Vamos lá. As cavidades nasais, certo? Obviamente pela narina. Logo em seguida, temos a laringe, temos a faringe, que faz parte de dois sistemas, tanto o sistema digestório, que é o sistema da nossa alimentaçãozinha, quanto o sistema respiratório, que é o sistema no qual a gente está falando. Então, as cavidades nasais, laringe, faringe, a nossa traqueia, tá? Para deixar claro para vocês. Professor, depois da traqueia a gente vai para onde? Depois das traqueias a gente tem os brônquios. Depois dos brônquios, bronquíolos. E depois dos bronquíolos, os alvéolos pulmonares, tá bem? Mais uma vez, cavidades nasais, laringe, faringe, traqueia, bronquíolos que já estão dentro dos nossos pulmões, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. E por último, os bronquíolos, que são essa partezinha colorida, bonitinha. E por último, os alvéolos pulmonares. Lá é feita toda essa troca gasosa, tá? Professor, e o que tem a ver com o nosso sistema? O sistema que o senhor estava falando ainda há pouco, sobre o sistema excretor. Gente, todo ar que a gente expira e joga para fora depois, o oxigênio a gente expira e joga para fora o nosso gás carbônico. Gás carbônico, boa. Nosso gás carbônico. Então, esse gás carbônico que a gente joga para fora, a gente excreta, ele está cheio de substâncias também tóxicas. Muita gente fala que, inclusive, esse ar que eu jogo pela minha boca, ou até mesmo pela minha narina, jogo para fora, ele vem gotículas de água em forma de vapor. Algo que nem eu também sabia. Fiz uma pesquisa rápida, verifiquei, de fato é verdade. O ar que a gente respira, ou seja, o oxigênio que chega até os nossos pulmões e o gás carbônico que sai dos nossos pulmões, o ar que a gente joga para fora, digamos assim, ele vem com gotículas de água, ou seja, esse ar é evaporação da água, certo? Mas vamos entender melhor aqui, gente. Aqui nessa imagenzinha aqui, nesse desenho, a gente tem os alvéolos, né? Na partezinha azul tem um capilar, no vermelho temos o que aqui? As hemácias, tô ceguinho, né? E aí, obviamente, o oxigênio entra e o gás carbônico sai. Entra, sai, certo? Dentro dos nossos pulmões. Mais uma vez, o oxigênio ele entra, né, por todo aquele percursozinho bonitinho que eu já falei para vocês dos órgãos, cavidades nasais, laringe, faringe, traqueia,
brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. O mesmo caminho de volta, belezinha? Vamos aqui entender por que ele é um sistema excretor. Simples, deixa eu colocar aqui no meio para não confundir ninguém. Opa, pronto. Então a respiração também é capaz de expelir excretas. O gás carbônico, produto final do metabolismo de lipídios e glicídios no processo da respiração celular, é expelido por meio dos órgãos do sistema respiratório. Quais são esses órgãos? Acabei de falar, gente. Cavidades nasais, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, né? Então, a respiração ela é capaz de expelir essas tal excretas, né? Obviamente, o gás carbônico, produto final do metabolismo de lipídios e glicídios no processo da respiração celular. Então, todo o oxigênio que a gente inspira aqui, obviamente, é para quem? Para nossas células, né? É expelido por meio dos órgãos do sistema respiratório, isso que eu já falei agora há pouco para vocês. Além disso, durante a expiração, a água, tá? Também é eliminada na forma de vapor. Nessa imagenzinha aqui do canto esquerdo inferior de vocês veem uma imagem, um rapaz, digamos, todo de azulzinho, né? Inspirando e expirando ar. E aqui do lado direito de vocês, o oxigênio, esse balãozinho azul entre o ar, e o gás carbônico depois faz todo esse processo químico, todo esse metabolismo, né, digamos assim, depois que as células estão caminhando no nosso corpinho, bonitinho, elas vão fazer o quê? O gás carbônico vai ser liberado depois desse processo químico, tá bom? Para deixar claro para vocês, depois de todo esse processo metabólico, processo químico, depois de tudo, né, obviamente o oxigênio entrou, mas precisa o gás carbônico sair. Então, quando ele sai, ele é excretado, é jogado para fora, é sinal que não é uma substância boa para o nosso organismo, por isso que ele tem que sair, tá bem? Próximo slide. Agora vamos no sistema, e agora vamos ver o nosso sistema urinário. Pronto, é aqui que eu queria frisar principalmente essa parte. Como lá no sistema excretor, a gente falava e falamos que o sistema excretor é todo aquele sistema que excreta, que joga substâncias inapropriadas para o nosso organismo, para onde? Para fora. Fazendo só um resumo geral. Só que esse sistema excretor também pode ser considerado de certa excreção, que possa excretar também outros três sistemas. O sistema tegumentar, que é o sistema da pele, que eu falei ainda há pouco para vocês, a pele pode excretar o suor. O nosso sistema respiratório, onde a gente faz a troca gasosa ao oxigênio entre o gás carbônico sai, que é considerado como excreção também, é o gás carbônico. E por último, o nosso sistema urinário. Professor, o sistema urinário vai excretar o quê? A nossa urina, gente. Brincando, sei que não estou ouvindo vocês. Mas o sistema urinário ele vai excretar principalmente e obviamente a nossa urina, certo? E eu vou falar aqui a diferença do sistema anatômico urinário feminino e o sistema anatômico urinário masculino, uma certa diferençazinha. E há uma certa diferença. Pessoal, mas os dois não produzem ou formam a urina? Sim, os dois formam a urina. Porém, existe uma certa diferença, obviamente, de um para o outro. Vamos entender aqui. Aqui está o rapazinho e o outro rapazinho também, urinando. Então, vamos entender aqui sobre o sistema urinário. Agora, a gente vai fazer o uso do nosso manequim. Só um minutinho aqui, tá? Frederico Macedo. Acho que é o nome dele. Então, assim, gente, o sistema urinário, ele é um aparelho urinário, já fala, né? É o sistema responsável por produzir, armazenar temporariamente. Por que temporariamente, professor? Simples, porque quando a gente tem essa sensação e vontade de urinar, a gente vai lá, depois de produzido e armazenado por um certo tempo, um certo momento, a gente vai lá e pelo menos eu jogo para fora minha urina, né? Então, por isso que a gente fala armazenar temporariamente, porque ela não é para sempre a urina. Mais uma vez, o sistema urinário ou aparelho urinário é o sistema responsável por produzir, armazenar temporariamente e eliminar também a urina. O composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no organismo e resíduos oriundos do nosso metabolismo. A gente vai entender aqui, gente, essa parte
grossa, digamos assim, um grosso do nosso sistema urinário, tá bom? A composição, a função, os principais órgãos, tudo isso a gente vai ver agora, tá bem? Aqui nessa imagem, a gente tem a anatomia do sistema urinário. Deixa eu botar minha câmerazinha mais para cá, acho que dá para vocês entenderem melhor. A gente vai falar sobre a estrutura, a anatomia e também as funções, mas o sistema urinário é basicamente esse, como vocês veem aqui do lado, ó. É composto por 2 rins, certo? É o que filtra o nosso sangue, a bebida, qualquer tipo de bebida, né? Temos a ureter, a bexiga e principalmente a uretra, né? Que é o canal de saída, obviamente, da urina, certo? Então vamos entender aqui a parte da estrutura, tá bem? Deixa eu botar a câmera novamente para cá. Então, a estrutura do sistema urinário é o seguinte, gente. Os órgãos do sistema urinário são quantos? 2 rins, 2 uréteres, a bexiga, tá? E a bexiga urinária e a uretra, que é o canal da saída da urina, né, para ser jogada fora, expelida, excretada. Eles atuam de maneira conjunta, garantindo a filtração do sangue, para ser mais detalhista e mais objetivo. Então, qual a função do nosso sistema urinário? Além de urinar, além de fazer o xixizinho ali, simples, ele filtra, né? Faz a filtração de todo o nosso sangue em relação ao nosso organismo, tá bem? Opa, voltando aqui, como falei para vocês, temos os rins, né, 2 rins. Aqui a gente tem a pelve renal, gente, que é uma parte também interessante para a gente entender também sobre a pelve renal. Já a gente explica. Temos 2 uréter, a bexiga e apenas uma uretra para poder sair a urinazinha. Vamos entender aqui sobre os rins. Bom, gente, os rins são encontrados em números de 2 no nosso corpo. Deixa eu pegar aqui o Frederico. Ó, ai, caramba, tá pesado. Aqui a gente tem o seguinte, gente, os 2 rins, tá bem? Aqui no sistema do nosso bonequinho, do nosso manequim. Então, os rins são encontrados em números de 2, direito e esquerdo, como vocês veem também na imagem, no nosso corpo, sendo eles os órgãos responsáveis pela produção da urina. Então, o rim, gente, além de filtrar todo o nosso sangue, tá? Ele serve, além da filtração, tira todas as substâncias negativas, substâncias, deixa eu botar aqui, tá pesado, substâncias essas que não vai servir para nada para o nosso organismo. Faz a urina, né? Que armazena, ele produz a urina leva o seu caminhozinho lá para a bexiga e depois faz outro processo. Mas vamos entender aqui novamente. São 2 rins, direito e esquerdo, né? Responsável pela produção da urina, além do mais de filtrar todo o sangue do nosso corpo. Estão localizados junto à parede posterior do nosso abdômen, direito e esquerdo, e sempre abaixo do diafragma. O diafragma fica localizado aqui, mais ou menos abaixo do nosso tórax, né? Digamos assim, abaixo dos pulmões, né? Então ele fica abaixo do diafragma. Possui cerca de 10 centímetros de comprimento, peso mais ou menos 10 centímetros é isso daqui, tá? Peso aproximadamente de 120 a 280 gramas de formato, que lembra um feijão. Para ser mais objetivo e claro com vocês, gente, os rins, só para vocês terem ideia, uma curiosidade importante, eles podem filtrar de 120 a 180 litros de sangue do nosso corpo por dia. Como assim, professor? Para vocês entenderem, o sangue que entra no nosso coração, que obviamente o coração tem que bombear esse sangue, ele entra lá nos rins também. Então ele pode estar variando entre 120 a 180 litros filtrados por dia no nosso organismo, tá? De uma pessoa adulta, de uma anatomia adulta. Então os rins, esses 2 rins, eles podem variar de 120 a 180 litros filtrados por dia. Por que a gente só excreta 700 a 800 a 900 ml de urina? Vou já explicar para vocês. Então, sobre os rins, foi basicamente isso, a anatomia. Já a ureter, gente, que é essa partezinha, né, como se fosse esse cordãozinho abaixo dos rins, é o seguinte. Então, como função transportar a urina dos rins, já que a urina filtrou todo o sangue, obviamente. Gente, o rim ele vai servir como se fossem as velas do filtro, né? Vai filtrar aquela água pura, né? Vai filtrar aquela água que está suja para a gente tomar uma água pura, é basicamente isso. Então, o sangue,
vai passar pelos 2 rins, né? E obviamente o rim vai filtrar tudo que não presta, todas as substâncias ruins daquele sangue e transformar em urina, tá bom? Então a uretra tem como função transportar a urina dos rins para a bexiga por meio do movimento peristáltico, né? Só que movimento é esse? Movimentos em forma de onda, basicamente isso, da musculatura lisa. Os uréteres são 2 tubos que se ligam os rins à bexiga entre 25 a 30 centímetros de comprimento e cerca de 6 milímetros de diâmetro. Então ele serve como certo apoio de transporte da urina dos rins até a nossa bexiga. Agora vamos falar da fera, né? A bexiga urinária já é um órgão totalmente muscular elástico, capaz de armazenar cerca de 700 a 800 ml, como falei ainda há pouco para vocês. É um músculo liso, certo? Assim como o nosso estômago, assim como o útero do aparelho reprodutor feminino, ele se torna um músculo liso porque ele vai se expandindo, né? Ficando de forma, na verdade, as fibras são de forma elásticas, né? Esticam-se. E a bexiga se localiza no organismo masculino logo à frente do reto, que é do canal do bolo fecal, deixa eu ver aqui, e nas mulheres à frente da vagina e abaixo do útero, sendo responsável por armazenar e eliminar a urina. Professor, além dos rins que filtram todo o sangue, além dos rins que produz a urina, precisa passar pelos 2 uréteres para chegar até a bexiga, e depois da bexiga, armazenado por um determinado tempo, precisa ser excretado. E aí vem um outro órgão que é importante, a uretra. A uretra, gente, é um canal que conduz a urina do interior da bexiga para fora do corpo. Ela termina no pênis ou na vulva, aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, fazendo parte do sistema urinário de ambos os sexos, masculino e feminino. A uretra dos homens e mulheres são diferentes anatomicamente. A gente tem que levar em consideração, gente, porque o órgão genital masculino, ele varia de tamanho, obviamente, né? Então a uretra ela pode variar de 15 a 20 centímetros, a uretra conforme o tamanho peniano, né? Conforme o tamanho do órgão genital masculino. Então ela pode variar de 15 a 20 centímetros, vindo da bexiga até o final da cabeça da região peniana, certo? E das mulheres, elas podem variar de 4 a 6 centímetros, vindo da parte da vagina até a saída da uretra, tá bom? Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem melhor um pouco sobre essa bexiga, certo? Pronto. Aqui eu tenho o sistema urinário masculino, como vocês observam, ó, a bexiga é essa bolsazinha aqui, certo, gente? A nossa, para ser mais objetivo com vocês, a uretra do sistema urinário masculino, observe, a saída dela já é da saída da bexiga, percorre todo o caminho urinário do aparelho reprodutor masculino até a saída da região peniana, né? Canal esse que vai servir tanto para a saída da ejaculação dos espermatozoides quanto para a urina, tá bem, gente? Para deixar claro isso para vocês. Nessa imagem aqui, vocês observam a uretra, a bexiga urinária, os orifícios ureterais, né? Pôme, a próstata, obviamente, né? Temos o esfíncter interno e o esfíncter externo, que é um conjunto de músculos, tá? Do aparelho urinário masculino e feminino, e obviamente a uretra. Observe o tamanho da diferença da uretra masculina e o tamanho da uretra feminina do aparelho urinário feminino, tá bem? Resumindo todo o sistema urinário, vamos entender o seguinte: a gente vai falar dos 4 órgãos, rins, uretra, bexiga e uretra, e as funções, obviamente, dele. De olhos fechados, dá para a gente entender. Os rins, gente, brincando, os rins são responsáveis, né, um órgão responsável pela produção da nossa urina, além de filtrar todo o nosso sistema, todo o nosso sangue, certo? Uréter são órgãos que garantem que a urina seja conduzida até a bexiga, vem lá dos rins até a bexiga. Já a bexiga, para ser mais simplificado, armazena a urina por um determinado tempo, depois elimina. A eliminação vem pela uretra, né, que é um órgão que garante a eliminação da urina para fora do nosso corpo. Isso, a uretra serve tanto para o aparelho reprodutor, para o aparelho urinário masculino, quanto feminino, obviamente, com estruturas anatômicas diferenciadas, tá bem?
E aqui, gente, para finalizarmos, eu coloquei algumas patologias interessantes para a gente entender sobre esses tipos de doenças provocadas no sistema urinário masculino e feminino, e obviamente pode acontecer nos dois sistemas. A infecção urinária, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, a insuficiência renal, a DRC, que é a doença renal crônica, né, quando o sangue de fato ele não consegue ser filtrado, né, a função do rim não consegue ser exercida, né, que é a formação da urina, e também obviamente a filtração do sangue. Temos os cálculos renais, que é as famosas pedras nos rins, a incontinência urinária também, que é muito comum, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino, mais provável acontecer para o sexo feminino, e também o câncer urinário, tá? Isso, o câncer urinário, ele pode ser provocado ou na bexiga ou diretamente nos rins, belezinha? Vamos entender aqui sobre a infecção urinária, por que é causada, tá bom? O que é de fato essa infecção urinária, gente? Qualquer infecção do canal da urina. Pode ser o quê? Os rins, pode ser a ureter, pode ser a uretra e também a bexiga. Infecção urinária. As causas, a presença de micro-organismos como bactéria, fungos e vírus no interior da uretra, ou a falta de higienização. Como assim, professor? Eu vou vestir uma cueca suja, eu vou vestir uma calcinha suja, uma roupa íntima suja? Não vou, porque ele pode ter vestígios de fungos, bactérias, até mesmo vírus, ocasionando uma possível infecção, tá bom? Alguns urologistas ou ginecologistas, inclusive, pode até solicitar que você escalde ou ferva a sua peça íntima, a cueca ou a calcinha, para depois fazer o uso dela. Isso quando nova, tá, gente? Sintomas: dor ao urinar, febre, sangue no xixi, em algumas situações pode aparecer sangue na urina, e vontade frequente e intensa de ir ao banheiro. O tratamento é bem simples, fazer o uso de antibióticos, se a causa for uma bactéria, muito hidratação, né? Caso o médico saiba que é um tipo de bactéria, pode passar um antibiótico. Se não for um tipo de bactéria tão agressiva, apenas hidratação e uso de alguns anti-inflamatórios. Os cálculos renais, que são considerados também como as pedras nos rins, o que é? Formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias por causa de acúmulos de cristais, ou seja, pedras, né? Causas relacionadas aos hábitos de vida, a ausência de atividade física, a alimentação incorreta e pouco consumo de água durante todo o dia. Os sintomas são já bem dolorosos, dor muito intensa, com irritação e obstrução do canal urinário e aparecimento de sangramento. Então, até a pessoa que quer fazer xixi, quer urinar, não tem condições porque tem alguma pedra naquele canal, digamos aqui no canal reprodutor masculino, bem na uretra. Pronto, bem na uretra. E aí, meu amigo, é dor terrível, dor muito intensa mesmo, certo? Professor, e o tratamento? Simples. Contra a dor, analgésicos, cálculos menores que 5 milímetros que possa conseguir passar pela uretra, né? São eliminados sozinhos. Os maiores com ultrassom, certo? Queima de fato, o ultrassom queima de fato, tenta derreter, amenizar aquele tamanho daquela pedra, daquele cristal. Daí, às vezes, é preciso intervir para retirar fragmentos maiores. E observe essa tortura. Para as mulheres, é utilizado, gente, um aparelho, certo? Não me recordo o nome do aparelho agora, onde é colocado na uretra para chegar até a bexiga feminino. Deixa eu descer aqui. Para retirada dessas pedras, desses cristais. Da mesma forma, o homem. É colocado um cano ou um metalzinho do tamanho da uretra para poder tirar ou retirar essas pedras que estão localizadas na bexiga. É tortura para ambos os sexos, tá bom? E por último, meus pimpolhos e pimpolhas, incontinência urinária, que são caracterizados pela perda involuntária da urina e que pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, independente da idade. Causas, infecções urinárias ou vaginais, efeitos colaterais de medicamentos, obstrução da uretra pelo aumento da próstata, isso no homem, e doenças que afetam os nervos ou músculos, porque a gente sabe e entende que a bexiga é um tipo de músculo liso. Se você não tem condição de segurar seu xixi, obviamente, porque é um músculo, pode ocasionar, digamos assim, você urinar só em sorrir, tá bom? Sintomas: perca fácil da urina, qualquer movimento que seja dado, você abraçar um pouquinho, dar um sorriso, dar um certo pulinho, a urina pode descer.
O tratamento é bem simples, basicamente cirúrgico, mais exercícios ajudam a reforçar a musculatura do assoalho pélvico, alguns medicamentos farmacológicos, também fisioterápicos, podem ajudar o tratamento para a incontinência urinária. Para nossos rins, né, eles sempre vão agradecer os cuidados que a gente precisa ter com eles, certo? Gente, quero deixar um beijão e um abraço, óbvio, né, distante, não, um abraço mesmo por aqui, a cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, as aulas, tá? A gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, infelizmente por aqui, né, que é o único meio que a gente pode ter de contato, né, pelas aulas em AD, mas acredito que logo a gente está retornando nossas atividades no grau. A coordenação está sempre à disposição de vocês, os instrutores estão sempre à disposição de vocês, eu não nego, vocês podem estar mandando mensagem, vocês podem estar cobrando material, podem estar me cobrando qualquer tipo de dúvida que seja relacionado, obviamente, ao curso de vocês, tá bem? E um beijão, cuidem-se, fiquem na graça de Deus e até a próxima, tá bem, gente? Tchau, tchau. E cuidem dos rins, tá bom? E também se cuide desse vírus. Tchau, tchau.